Se tem uma coisa que pode ser para nós e será sempre um desconcerto, é esta certeza de que todas as vezes que nós estivermos diante do cristianismo, nós estamos diante de uma realidade fecunda, profunda, que não se entende muito facilmente numa primeira leitura ou numa primeira observação. Guimarães Rosa, um escritor mineiro que gosto muito, escreveu um texto que se chamava A Terceira Margem do Rio. Mas quando nós olhamos o rio, nós só vemos duas margens, não é verdade? Não há uma terceira. E aí está a beleza do conto do Guimarães Rosa, porque o autor, ele insinua a vida a partir de uma outra realidade que a gente não consegue ver. E aí você entrou no coração do cristianismo, porque Jesus está falando sempre de uma terceira realidade que supõe o crescimento, que supõe o amadurecimento, que supõe uma visão mais aguçada, menos comum, menos superficial, porque Deus não mora na superficialidade. E é por isso que a felicidade é um poço profundo, que tem que se fazer esforço, assim como na roça, eu me lembro, lá no interior de Minas Gerais, para a gente retirar água de qualidade, nós precisávamos cavar muito, e os poços, quanto mais profundos eles eram, maior era a qualidade e a pureza da água que se retirava ali. E no momento de retirar a água, o esforço de jogar o balde, de fazer toda aquela força para que a água pudesse vir, quanto mais pesado estava aquilo ali, significava que maior profundidade a água estava sendo retirada. E a gente não se importava, fazíamos o esforço, ficávamos ali algum tempo para que aquela água pudesse vir, e quando ela vinha, a alegria de vê-la tão pura, tão cristalina, porque valeu o esforço, valeu o tempo do esforço. Compreender as bem-aventuranças, esta felicidade que Deus nos propõe, através da boca de seu Filho, não é uma felicidade que vem da noite para o dia, nem tampouco é um amadurecimento que vai acontecer da noite para o dia. Só pode entender a felicidade aquele que já soube mergulhar naquilo que vem antes dela. Por isso a bem-aventurança, ela num primeiro momento o texto apresenta a parte que é o sacrifício, para depois mostrar a consolação. Só podemos falar de alegria se antes soubemos falar de tristeza. Só podemos falar de consolo se antes soubemos falar de desespero. Porque a vida humana é concreta, é no momento em que nós descobrimos que ela vai ganhando significado, que ela vai ganhando sentido, à medida em que a gente mergulha no antes, para depois conhecermos o verdadeiro depois. Se você ainda não pôde descobrir o que verdadeiramente te faz feliz, ou que te realiza, se talvez hoje na sua vida, você que me acompanha agora, se talvez você ainda não tenha descoberto o verdadeiro significado da sua vida, se ainda é triste, se ainda é infeliz, talvez seja porque ainda não foi capaz de mergulhar no mistério da sua tristeza, por exemplo. Talvez ainda não foi capaz de mergulhar no mistério do seu sofrimento e por isso não extraiu nada dele, senão a decepção. O Evangelho nos insinua o tempo todo e nos diz com muita clareza o tempo todo que só pode vencer aquele que soube lutar. Se hoje você tivesse a oportunidade de dizer quem é você, você não saberia dizer se você não dissesse junto tudo o que já aconteceu, que já lhe marcou, que já lhe definiu, tudo aquilo que você já sofreu, tudo aquilo que você já deixou partir, tudo aquilo que você já sepultou, toda a história de vida que já passou pelos seus dias, pela sua casa, pela sua família, porque não há ser humano concreto fora da experiência do sofrimento. Mas não é um sofrimento por ele mesmo, não é sofrer por sofrer. E as bem-aventuranças estão mostrando o tempo todo, quando Jesus nos apresenta um jeito de ser homem, um jeito de ser mulher, está mostrando justamente que a vida, ela só é possível no momento em que nós conseguimos fazer a equação do sofrimento para vivê-lo na perspectiva da redenção. Não há ressurreição sem o Calvário. Se você tem que caminhar 30 quilômetros, é preciso dar um passo. Pequenas iniciativas. O sofrimento da caminhada
vale a alegria de uma chegada. Isso é ser bem-aventurado. É você ter diante de você a certeza de que esta religião, este Deus que você ama, não quer outra coisa senão colocá-lo nesta caminhada da felicidade, desta realização, desta alegria, que não é uma alegria vã, que não é uma alegria passageira, mas que é feita justamente no momento em que você se dispõe a viver a perspectiva da luta, do empenho. Há também uma história interessante. Dizem que a águia americana, essa águia, que é o símbolo da nação americana, à medida que um tempo vai passando para ela, as unhas vão ficando curvadas, o bico vai ficando curvado, e ela vai perdendo o poder de caça. Vai perdendo o poder de caça justamente porque as garras já não conseguem segurar a presa. O bico já não consegue comer direito. E então, naquele momento, depois de ter vivido um bom tempo da sua vida, ela tem que tomar uma decisão. Então ela se refugia nas alturas, nas pedras, nos penhascos, e lá ela faz um processo doloroso que consiste em ficar diante de um paredão, ficar diante de uma pedra, de um penhasco, e bater o bico, ficar batendo o bico incessantemente, até que comece a machucar, até que comece o sangramento, e até que aquele bico se desprenda dela. A águia precisa perder o bico que já não lhe serve. E é sofrido isso. Cai aquele bico e pelo próprio processo da regeneração da natureza, um novo bico vai surgindo. Cresce, como se fosse uma criança ali se desenvolvendo de novo. E o processo ainda não terminou. Quando o bico já está novamente crescido, fortalecido, ela começa um processo de arrancar as unhas. Com o próprio bico novo, ela começa a arrancar as unhas que já não lhe servem mais, porque já estão curvadas, já não são capazes de segurar a caça. Se ela continuar com aquelas garras envelhecidas e sem poder de caça, o que acontece? Morre de fome. Não tem mais as características da águia. É uma águia, mas é uma águia sem poder, sem garras. Então, mais uma vez, o processo doloroso de arrancar todas aquelas unhas, de sofrer aquela dor, ela mesma vivendo o processo da mutilação, porque o próprio instinto da natureza lhe demonstra que se ela se prender àquelas garras estragadas, velhas, ela não terá condições de continuar vivendo. Depois de terminado todo este processo de arrancar as unhas, novas unhas começam a surgir, novas garras, jovens, fortalecidas, resposta da própria natureza que sabe regenerar-se. Terminado ali o nascimento das unhas, ainda não acabou o sofrimento. Pelo próprio instinto, ela sabe que precisa arrancar as penas, porque as penas também já estão velhas, e ela precisa de plumas novas, uma vez que tem um bico novo e garras novas. E ali então começa a arrancar pena por pena, para esperar, mais uma vez, o processo da regeneração. Não sei quanto tempo dura isso, me parece que são 6 meses. 6 meses refugiada no meio dos penhascos para viver esse processo. Com o bico novo, com as novas garras e com a nova plumagem, a águia consegue viver mais pela frente o mesmo tanto de vida que ela tinha tido até ali. O momento da restauração, da nova plumagem, do novo bico, das novas garras, equivale ao mesmo tempo em que ela viveu. É como se ela começasse a viver de novo. Já parou para pensar o quanto que a natureza pode ser fértil para nos ajudar a entender o próprio significado das bem-aventuranças? Porque também nós, em muitos momentos da nossa vida, chegamos diante de uma situação, ou a gente vive o processo da perda para recomeçar, ou nós vamos morrer do jeito que estamos.
Quando nós não somos capazes de reagir diante da própria vida, quando nós vamos nos entregando aos poucos, quando daqui a pouco a gente já não percebe mais vida em nós, quando a gente se sente orgulhoso por ser águia, mas uma águia sem poder de voo. Águias. O próprio significado da força, da luta, associado ao significado do ser cristão, todo cristão é uma águia em potencial, é capaz de alçar voos, é capaz de vencer os obstáculos. O cristianismo nos fortalece para isso. É dom de Deus em nós. Se nós de fato soubéssemos o significado do que significa ser cristão, o que significa verdadeiramente ser cristão no mundo de hoje, nós descobriríamos o essencial da vida e saberíamos que há um poder de transformação em nós, que ninguém seguraria o mundo por força dos cristãos. Mas nós ainda vivemos rastejando e ciscando como se fôssemos galinhas e galos. Somos águias em potencial, mas vivemos como se fôssemos galinhas nos quintais, nos terreiros. Sabe por quê? Ainda não tivemos a coragem de encarar o sofrimento de verdade. Eu vejo, minha gente, como padre o tempo todo estou acompanhando, estou esbarrando no sofrimento das pessoas. Há duas formas de nós encararmos o sofrimento, há duas formas de nós encararmos a dificuldade. Ou encaramos de frente para vencer, e aí assumimos o sofrimento da luta de vencer aquela hora, assim como a águia é capaz de vencer o sofrimento de retirar as unhas velhas, o bico velho, trocar a plumagem. Ou então nós vamos ficar lamentando a vida inteira que não sabemos e já não conseguimos mais caçar. Ou enfrentamos o sofrimento da redenção. Esse sofrimento que transforma é aquele sofrimento da decisão diária, de você acordar e decidir: hoje Deus me quer de pé, hoje Deus me quer vivo, hoje Deus me quer lutando. Ou então nós vamos nos sucumbindo cada dia mais e vamos nos tornando apáticos, vamos nos tornando sem vida, achando que somos águias, quando na verdade nós só temos a aparência de águia, mas ainda não estamos transformados pelo poder da restauração que a vida pede de nós. Ainda não descobrimos a força que há no específico do que Deus pede de nós. Seja bem-aventurado. Quando Deus fala, através de seu Filho Jesus, a expressão bem-aventurado, Ele não está dizendo outra coisa senão bem encaminhado. Bem encaminhado é você que está vivendo o sofrimento do jeito certo, que não julgou para cima, mas que está assumindo ele no seu dia a dia, numa perspectiva de redenção. Mas está vivendo a vida com todas as dificuldades que ela tem, porque você descobriu que você tem uma religião que não é uma religião de fracassados e que não é uma religião que promete felicidade fácil. Se nós podemos falar de receita de felicidade cristã, as bem-aventuranças estão aqui para demonstrar que só podemos chegar à beleza do depois se soubermos viver a renúncia, o sacrifício, a luta do agora. A cura interior, do ponto de vista religioso, é um processo de cura e restauração que busca trazer harmonia e equilíbrio para a pessoa em níveis espirituais, emocionais e psicológicos. Ela está enraizada na crença de que, através da fé e da conexão com uma divindade, é possível encontrar cura para feridas emocionais, traumas, conflitos internos e outros desequilíbrios que possam afetar a vida de uma pessoa. Muitas tradições religiosas enfatizam a importância da cura interior como parte do caminho espiritual. Essa cura pode envolver práticas como oração, meditação, leitura de textos sagrados, participação em rituais religiosos e busca de orientação espiritual. O objetivo é entrar em contato com a presença divina e permitir que essa conexão traga cura e transformação. Para algumas pessoas, a cura interior religiosa envolve a busca do perdão divino e a reconciliação com a divindade. Acreditam que, ao reconhecerem suas falhas e arrependerem-se sinceramente, podem receber o perdão e experimentar uma restauração espiritual profunda.
Além disso, a cura interior religiosa também pode envolver a busca de comunhão e apoio de uma comunidade de fé. Através da interação com outros crentes, compartilhando experiências, orando juntos e recebendo encorajamento espiritual, a pessoa pode encontrar apoio e cura emocional. É importante destacar que a cura interior religiosa pode ser complementar a outras formas de cura, como terapia psicológica ou aconselhamento. Muitas pessoas encontram benefícios ao integrar práticas religiosas com abordagens terapêuticas para enfrentar suas dificuldades emocionais e encontrar um senso de propósito e significado em sua vida. No entanto, é fundamental respeitar as diferentes crenças e abordagens religiosas em relação à cura interior. Cada religião tem suas próprias práticas, rituais e ensinamentos, e o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. É importante que cada indivíduo encontre a abordagem espiritual que ressoe com sua própria fé e experiência pessoal. Em resumo, a cura interior do ponto de vista religioso é um processo que busca trazer cura e restauração para a pessoa em níveis espirituais, emocionais e psicológicos, através da fé, conexão com uma divindade, práticas religiosas e apoio da comunidade de fé. É uma jornada pessoal e única, que pode ajudar as pessoas a encontrar paz, cura emocional e crescimento espiritual.